Everybody's watching her, but she's looking at you. What you came for. Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at you. Till they can replay. Who knows why it's gonna be this way? We say nothing more than we need. I say your place when we leave. This is what you came for. Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at you. Get this party started on a Saturday night. Everybody's waiting for me to arrive. Sending out the message to all of my friends. We'll be looking flashy in my Mercedes Benz. I got lots of style at my gold diamond rings. I can go for miles if you know what I mean. I'm coming up, so you better get this party started. I'm coming up, so you better get this party started. Pumping up the volume, breaking down to the beat. Cruising through the west side, we'll be checking the scene. Boulevard is freaking as I'm... Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa Escola Superior de Advocacia da OAB do Rio Grande do Sul. Hoje, de uma forma muito especial, nós estamos aqui realizando esse nosso webinar juntamente com a OAB Subseção de Ijuí. E aqui eu quero fazer um agradecimento especial à nossa querida delegada da nossa Escola Superior de Advocacia na OAB de Ijuí, a querida Emanuele Malgarim, né, que organizou esse evento, convidando o Dr. Matheus Fornacier, espero que esteja certo a minha pronúncia, né? Fornacier, né? Trazendo uma temática extremamente interessante, atual, que é a inteligência artificial e a advocacia, né? Ficamos, então, extremamente felizes, nós, como diretores
e da nossa escola, de poder hoje deixar aqui registrado na nossa história, né, esse evento em conjunto com o interior do estado, né, iniciando por Ijuí. E a disposição dos colegas em poder compartilhar, né, um assunto tão instigante, tão atual e que merece toda o nosso debate, o nosso conhecimento, debate e reflexões. Então, quero aqui dar as boas-vindas, né, para os dois, né, e aproveitar e mandar um grande abraço para todos os nossos colegas de Ijuí e todos os demais que aqui participam desse webinar, né? E muito obrigado também por estarem aqui prestigiando os nossos eventos da nossa escola. A nossa ESA, que completa neste ano 35 anos de história, 35 anos de existência, né? A ESA mais antiga do Brasil dentro do nosso sistema da UAB. Muito obrigada. Passo agora de imediato a palavra e a condução, né, desse evento, desse painel, para a nossa delegada da escola, a doutora Emanuele Malgari. Emanuele, tem que ligar teu microfone. Ai, desculpa. Tá. E agora? Bom, nessa noite, então, de estreia da nossa 23ª subseção, né, de Ijuí, nesse programa da webinar, para tratarmos de um assunto tão importante para a advocacia. E eu gostaria muito de agradecer a doutora Rosângela pela parceria, né, por estarmos sempre à frente, né, estarmos sempre buscando a atualização dos nossos colegas advogados em várias áreas, em vários setores do exercício da advocacia. E saudar também o Matheus, né, o doutor Matheus, meu colega em duplo sentido, né, meu colega de profissão de exercício da advocacia, como também meu colega na Unijuí, na universidade que nós dois lecionamos. Então, é um prazer imenso estar aqui, representando, então, a 23ª subseção de Ijuí, que gostaria de estender o cumprimento à diretoria, que, na pessoa do Dr. Luiz Vasconcelos, né, que é o nosso presidente, cumprimentar a todos. Eu estava olhando no chat ali, muito feliz, porque a gente viu representação de praticamente quase todo o estado, Lajeado, Bagé, tem gente de Minas Gerais nos acompanhando. Então, eu gostaria de estender esse cumprimento a todos, num abraço virtual, né, por estarem aqui nos acolhendo. É um momento muito importante também para a Escola Superior de Advocacia, como disse a doutora Rosângela, que esse ano nós estamos completando 35 anos de existência, e a nossa escola tem, então, um caráter muito pessoal não digo, né, porque não é a escola, mas uma peculiar questão que ela é a pioneira, né? Foi a primeira escola do país e nós estamos sempre inovando, e nesse momento de pandemia, nesse momento anormal, nós estamos nos reinventando, nos inovando e levando esse conhecimento a todos. Então, hoje, nós vamos abrir essa interiorização virtual, digamos assim, das nossas palestras com o Dr. Matheus Fornazier, que ele vai trabalhar conosco essa noite, né, sobre inteligência artificial e advocacia, que é uma coisa que muito nos tira o sono, né, porque a gente não sabe para onde essa inteligência artificial vai nos levar,
o quanto será benéfico e o quanto não será benéfico, né? Então, o Dr. Matheus Fornazier, ele é doutor em Direito pela Unicinos, pós-doutor pela Universidade de Westminster, no Reino Unido, né? Nosso colega advogado, professor da Unijuí, professor do PPGD, né? Do Programa de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado em Direitos Humanos da Unijuí. E ele, então, vai falar para nós essa noite sobre, novamente, inteligência artificial e advocacia. Eu queria, antes de passar a palavra para o Matheus, para o Dr. Matheus, dizer que ele está lançando um livro, né? Democracia e Tecnologias de Informação e Comunicação, que é um livro que está saindo do forno, né, Matheus? Ele está chegando hoje nas mãos do Matheus, e que aqueles que tiverem interesse podem conversar com ele, mandar um olá no privado, né, manifestando interesse pelo livro. Enfim, Matheus, já te adianta... gente, esqueci. Temos no Zoom aqui a gente tem um chat específico para perguntas, tá? Então, quem quiser fazer perguntas para o Matheus, fiquem à vontade, é no QIA, tá? Lá é o momento específico para fazer perguntas ao nosso palestrante, certo? Então, no momento em que eu agradeço a presença de todos, eu já passo a palavra, então, Matheus, para você dar início à sua fala. Certo, então, muito obrigado à Escola Superior de Advocacia da OAB do Rio Grande do Sul pela oportunidade, pela abertura para que eu possa compartilhar um pouco do conhecimento adquirido acerca da inteligência artificial e sua interface com o direito, né? Então, agradeço à doutora Rosângela, ao Humberto, ao Diego e à Dardânia, né, pelo suporte, pela apresentação, né? Agradeço à doutora Ema, né, minha colega, nossa aluna também no doutorado, então doutora pela advocacia e daqui a pouco também doutora academicamente. Falta só escrever uma tese, mas tirando esse detalhe, ela já é doutora academicamente, né? Então, pessoal, eu gostaria então de começar agora, só já que a Ema já falou do livro, né, que é esse que eu tenho em mãos aqui, que chegou hoje, vamos combinar o seguinte: quem se interessar, é um livro que apesar do título, apesar de só ter no subtítulo Inteligência Artificial, ele já introduz mais tecnicamente boa parte daquilo que eu vou falar sobre inteligência artificial. A parte da advocacia, que é a matéria de hoje, ela vai ficar para um livro que vai ser lançado também pela mesma editora, Lumen Juris, em 2021, né? Mas a explicação técnica sobre inteligência artificial está em um dos capítulos, né? E a importância para a democracia, para o processo de votação, formação de opinião pública, né? Da inteligência artificial e outras formas tecnológicas. Bom, então, me manda um e-mail, eu vou colocar aqui no bate-papo para todos, né, o meu endereço de e-mail. Então, se para alguém interessar, basta mandar um e-mail e dizer: ó, Matheus, sou fulano, eu gostaria de adquirir um exemplar, porque daí eu mando com dedicatória, né? Pelo site da editora tá por R$50 e na minha mão tá 40 mais a taxa de envio e mando com a dedicatória, certo? Se alguém interessar. Mas daí conversamos por e-mail. Bom, eu acho que eu posso pedir para o Humberto agora, que está com os meus slides, né? Já projetar o slide de capa, né? Por favor. Então, bom, deixamos por aí, né? Eu vou trazer, então, uma explicação do que é a inteligência artificial, né? Uma explicação bem sucinta. Vou trazer que ferramentas
em que áreas da advocacia, na verdade, podem ser usados. Eu não vou falar de nenhuma ferramenta em específico, de nenhum software em específico. Quem se interessar pode entrar no site da AB2L, que é uma associação brasileira sobre Lawtechs e Legaltechs, né, que agrega todo um conjunto de startups e de empresas que produzem ferramentas para os profissionais jurídicos, né, para os operadores jurídicos, utilizando inclusive inteligência artificial, né? Então, vocês vão conhecer um vasto rol de ferramentas desenvolvidas por brasileiros, né, que já fazem parte da realidade para quem se interessar, né? Então, antes de entrar nos slides em si, vou explicar para quem ainda não está muito por dentro da matéria o que é a inteligência artificial, né? Porque pode parecer uma coisa de outro mundo, alguma coisa de um futuro muito distante, alguma coisa apavorante. Na verdade, inteligência artificial é um termo, né, que agrega um grande conjunto de tecnologias digitais, né, para os leigos, tipo eu, tipo todos aqueles que não são profissionais da programação. Na verdade, inteligência artificial é um conjunto de softwares, né, que operam com algoritmos, né, com rotinas programadas, né, por computador, e que vão fazer o quê? Bom, aí a gente tem que começar a dividir a inteligência artificial nas principais ferramentas, nas principais tecnologias que se inserem dentro da inteligência artificial, para a gente entender o que ela é. Para a advocacia, talvez o que seja mais importante são duas grandes formas, né? 3, talvez. Vamos colocar assim, então, em primeiro lugar, o aprendizado de máquina, né? Então, tem que entender que há programadores, há empresas que desenvolvem algoritmos, linhas de comando, né, que aprendem com base na tentativa e erro, né? A gente encontra muito no YouTube, por exemplo, vídeos de estudantes de informática que colocam como eles treinam a inteligência artificial deles para guiar, por exemplo, um automóvel de um ponto X para um ponto Y do mapa. E daí lançam vários carrinhos, né, como se fosse um videogame, e esses carrinhos vão aprendendo qual é o melhor caminho para chegar de um ponto ao outro, né? Um modo de começar a entender o que é isso, né, de machine learning, como é que ela aprende, né? Pode voltar no outro ainda, no anterior, por favor, Humberto. Certo. Esse aprendizado de tentativa e erro, ele pode se dar sobre algo que a gente chama de Big Data, né? O que seria Big Data? Em inglês significa algo como um grande conjunto de dados. Nós temos que entender que já há algum tempo, tudo que a gente faz na internet, ou praticamente tudo, gera um conjunto de dados, desde uma postagem que a gente faz na rede social, passando por compras que a gente faça no Mercado Livre, na Amazon, enfim, até, por exemplo, no Google, quanto tempo demora para você clicar no primeiro resultado de pesquisa que aparece a partir de uma pesquisa que você fez, por exemplo, eu quero Escola Superior de Advocacia Rio Grande do Sul, por exemplo, você digita no Google. Quando você dá o comando para buscar, quanto tempo demora para você, que está lá logado com o seu nome fulano de tal, no Google, vai demorar uma fração de segundo, alguns segundos para clicar. Por quê? Isso vai ser, inclusive, explorável economicamente. Empresas de marketing digital aprendem o comportamento do consumidor a partir de ferramentas que fazem a análise de Big Data, que também são ferramentas de aprendizado, né? Aprendizado por máquina. Esse aprendizado por máquina, então, ele pode analisar, por exemplo, o comportamento do consumidor, mas ele pode analisar decisões judiciais, jurisprudência, conjuntos de doutrina, enfim, que estejam na internet, que estejam em algum ou em alguns bancos de dados, né? E esse aprendizado, ele também pode ser
categorizado como aprendizado profundo quando essa linha de comando, esse algoritmo não apenas aprende, né, linguagem, aprende com esses dados, mas ele também se automodifica em razão daquilo que aprendeu. Tá? Ele pode ser programado para isso, né, e se reprogramar automaticamente ao longo do processo. Né? Isso se dá em razão de vários tipos de técnicas de computação, mas talvez a mais importante para nós no momento seja o que a gente chama de redes neurais. O que seriam redes neurais? Seriam modelos matemáticos, né, que imitam, não digo imitam, mas mimetizam de um modo muito peculiar o modo pelo qual os neurônios aprendem. Claro, não é uma mera imitação de um neurônio humano, é toda uma programação, um modelo matemático, né, e que interage dentro do programa de computador, dentro desse software de inteligência artificial, de modo a dar muito mais poder de processamento, de aprendizado, né, de forma que em tarefas repetitivas, rotineiras, né, dos mais variados tipos, né, a inteligência artificial pode estar, digamos assim, potencializando robôs numa linha de montagem, mas pode ser utilizado também para redigir textos, para fazer buscas, para aprender comportamento de consumidor na internet, enfim. N situações, né? Eu gostaria que o Humberto passasse o slide, por favor, porque agora eu começo a falar de que ferramentas desses grandes tipos poderiam ser utilizadas na advocacia. Né? Por exemplo, ferramentas de inteligência artificial podem ser utilizadas para pesquisar normas jurídicas e argumentos jurídicos na internet, né? Pesquisar acerca de leis, de precedentes, jurisprudência, né? De doutrina, buscar melhores argumentos para defender uma tese que você tenha alimentado esse aplicativo. Por exemplo, eu quero defender o meu cliente que está sendo acusado de furto qualificado por escalada, por exemplo. Daí você digita, né, faz um relato para a máquina, porque essas máquinas também realizam aquilo que a gente chama de processamento de linguagem natural, né? E a máquina vai buscar, né? Podendo, inclusive, gerar documentos jurídicos, né? Ou seja, você coloca a tese ali. Claro, eu simplifiquei muito. A gente sabe que para fazer uma defesa ou para fazer uma petição inicial, a gente tem que colocar muito mais detalhes, né? Mas a partir de todos esses detalhes, com essa grande capacidade de processamento, uma petição pode sair pronta, né? Ou um contrato, ou uma notificação, enfim, porque a máquina aprendeu a fazê-lo, né? Aprendendo a partir de modelos que estão na internet, ou então que os próprios advogados alimentaram essa máquina, né, com seus modelos de iniciais, por exemplo, modelos de contestação. Essas máquinas, esses programas, na verdade, né, podem criar resumos e sínteses e memorandos para uma organização se comunicar, né? Poderiam responder a consultas jurídicas também, né, e resolver problemas, aí se soma lá com essa pesquisa de normas e argumentos. Né. Tem uma outra questão muito interessante aqui, que é a chamada computação afetiva. Essas tecnologias são usadas para lerem expressões faciais, para lerem o modo pelo qual uma pessoa está falando, se expressando, e identificar padrões. Por exemplo, essa pessoa está muito nervosa, essa pessoa pode estar mentindo, essa pessoa está muito tensa, enfim. E, obviamente, o processamento de linguagem natural. Poderia uma pessoa, um leigo em direito, alguém que não seja profissional jurídico, acessar um sistema desses, dizer, olha, estou com determinado problema, tenho um vizinho meu que não para de fazer barulho depois das 22 horas da noite, eu gostaria de saber que medidas eu posso tomar judicialmente. E uma máquina dessas, um programa de computador desses, orientar, olha, você tem que buscar um advogado, se não tiver condições, buscar a defensoria pública, enfim. Né?
E claro que poderia também prestar auxílio para advogados, ao invés de você fazer a pesquisa desde o início na lei, quando está com um problema complexo, você pode ter num sistema desses como se fosse um colega, um mentor, né? Olha, eu preciso resolver determinado problema jurídico, é um problema criminal, enfim, crime contra o patrimônio, enfim, e essa máquina, após conversar com você como se fosse uma pessoa, né? Lhe fazer perguntas sobre detalhes que sejam necessários, lhe dar uma tese jurídica pronta, né? Então, eu sei que alguns devem estar pensando, poxa, tudo aquilo que eu faço no meu dia a dia como profissional, como advogado, foi descrito agora que máquinas estão fazendo, né? O que eu posso lhes dizer? A má notícia é que sim, você está correto. Claro que a inteligência artificial ela ainda está muito longe do nível de consciência que o ser humano está, mas para tarefas repetitivas ela faz muito melhor do que o ser humano. Por quê? Vejam bem, um ser humano realizando pesquisas, digitação, entrevistas com clientes, o que quer que seja, disponibilizaria 8 horas por dia para uma banca de advogados, para um escritório, para uma empresa, enfim, né? E nessas 8 horas, às vezes se cansa, às vezes está com algum problema emocional, às vezes está com dívidas, com problemas na família, o time perdeu, está com vontade de ir no banheiro, está doente, enfim. E essas máquinas podem trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem cansar, sem pedir um salário, sem precisar pedir licença para ir ao médico, enfim, é tudo aquilo que tem a ver com as fraquezas humanas, né? Por favor, Humberto, pode passar o slide? Humberto, por favor. Bom, como eu falei para vocês, então, a inteligência artificial atual é aquilo que os seus pesquisadores ainda chamam de inteligência artificial fraca. Por quê? Porque ela só realiza rotinas, né? Mas de um modo matemático, digamos assim, né? Não matemático no sentido de só se comunicar por números, mas de apenas repetir rotinas, né? Claro que ela também aprende, ela se autoprograma, mas ela ainda está muito longe, por exemplo, da capacidade contextual que o ser humano tem, né? Da subjetividade humana. Ela ainda é um programa de computador, muito útil para muita coisa, muito melhor do que o ser humano para muitas tarefas. E aqui vou falar para vocês que não é apenas a profissão de advogado que pode sofrer muito com a substituição. Para vocês terem uma ideia, já foram desenvolvidos modelos de inteligência artificial, sistemas de inteligência artificial, que diagnosticam tumores em imagens, né, de modo muito mais eficaz e certeiro do que médicos oncologistas experientes, né? Isso já é amplamente retratado na literatura científica sobre inteligência artificial, né? Então, outras profissões, né, engenheiros, arquitetos, cirurgiões, também podem vir a sofrer com a substituição, com o efeito de substituição, né, do homem pela máquina. Sem contar outras profissões menos rigorosas tecnicamente, né? Vamos pensar, por exemplo, motoristas, profissões do comércio, profissões técnicas em geral, podem sofrer até mesmo muito mais gravemente, né, com isso. Tem que pensar assim, ó, toda tarefa, eu não gosto de pensar em profissão, né? Não é toda a profissão repetitiva, mas todas as tarefas repetitivas dentro das profissões podem vir a ser substituídas por inteligência artificial, sim. Desde a medicina, passando pelo direito, chegando na engenharia, enfim. Toda tarefa repetitiva pode ser substituída, né? E quando chegarmos ao ponto de termos uma inteligência artificial tão capaz quanto a humana, né, quanto a inteligência humana, é o que alguns autores como Ray Kurzweil chama de singularidade, né?
quando atingirmos a singularidade, aí não teremos por que ter professores, advogados, juízes, médicos, enfim, segundo vários autores, né? Assim como qualquer coisa no direito, há pelo menos 3 posicionamentos sempre, né? A escola otimista, a escola pessimista e a eclética, né? Quanto à inteligência artificial também é isso. Tem autores que dizem que nunca chegaremos à capacidade, as máquinas nunca terão a mesma capacidade humana ou superior. Outros dizem que isso chegará em 20 anos, outros dizem que em 80 anos, outros em 30, enfim. É uma realidade que ainda não chegou. Ainda não temos a inteligência artificial geral ou forte. Estamos com a inteligência artificial fraca, né? E, certo, de posse desse grande pavor, né, que muitas tarefas na advocacia podem ser substituídas por programas de computador, né, por algoritmos, pela inteligência artificial. O que sobra para o advogado, né? Porque vejam bem, eu não disse que a profissão de advogado irá desaparecer. Falei que muitas tarefas realizáveis por advogados podem ser substituídas, né? Então, o que sobra ou no que temos de nos especializar, né? Então, eu trago aqui várias ideias para nos alertar, né, e para nos conduzir para uma alternativa, né, para não perdermos a nossa profissão, a nossa paixão, que é o direito, né, porque para além de profissão nós temos o direito, nós temos a advocacia como paixão, né? Para que lado nós podemos ir, né? Então é isso que eu começo a esboçar a partir de vários autores que já vêm tratando desse tema há mais tempo. Humberto, por favor, pode passar o slide? Então, ó, vejam bem. Em primeiro lugar, quais são as atividades rotineiras dos advogados que são substituíveis? Em primeiro lugar, identificação das características de uma questão jurídica. Identificar quem é autor, quem é réu, quem é responsável, quem tem legitimidade para algo, qual é o juízo competente, qual é o objeto da ação, que normas são aplicáveis, onde buscar jurisprudência adequada, que autores, que doutrinadores, né, trabalham sobre a questão, enfim, coisas que a gente faz muito na nossa pesquisa jurídica. Isso é substituível. Eu não estou dizendo que essas máquinas já aprendem de um modo 100% eficaz, né? Dizendo que elas podem substituir um advogado experiente tranquilamente, né? Mas com o tempo elas podem vir a aprender, porque elas existem justamente para isso, para aprender mediante tentativa e erro, né? E as classificações dogmáticas que a gente faz, né? Diferenciações entre o que é fato, o que é lei, o que é jurisprudência, o que é doutrina, a elaboração de documentos jurídicos como contratos e petições. Essas tarefas de advogados são substituíveis. E quanto melhor a ferramenta de inteligência artificial, mais ela poderá substituir um advogado experiente nessas tarefas, né? Humberto, por favor, pode passar o slide? E algumas atividades paralelas à advocacia, que não são dos advogados, mas são muito importantes para os escritórios, para as firmas, para as bancas, enfim, também são substituíveis. Por exemplo, todos os cargos administrativos, né, eventuais auxiliares de escritório, que um escritório possa ter, um escritório de advocacia, né, contadores e profissionais do financeiro desse escritório, peritos, inclusive peritos médicos, né, com o tempo podem vir a ser substituídos, estagiários, paralegais, né, aqueles profissionais que fazem, por exemplo, pesquisa, mas que não são necessariamente advogados. É muito comum nos Estados Unidos, né? É que eu trago bastante literatura lá dos Estados Unidos, né, que há tempos eles já vêm tratando com isso, então eles falam muito dos paralegais, eu trago aqui também. São substituíveis, porque o que eles fazem é justamente pesquisa de doutrina, jurisprudência, lei, elaboração de documentos, enfim, e isso as máquinas, os programas de computadores já fazem, né? Por favor, Humberto, pode passar o slide? Só que, apesar da advocacia
ter muitas tarefas repetitivas. Nem tudo na advocacia é repetitivo. Não somos máquinas de elaborar documentos ou de pesquisar jurisprudência. Nós somos seres humanos que trabalham para seres humanos, empresas também, mas essas empresas, dessas empresas fazem parte de seres humanos com as suas peculiaridades, complexidades, né? E as máquinas, elas ainda são muito ruins em contextualizarem, né? Elas são muito boas em repetirem, em aprenderem rotinas, mas naquilo que precisa fugir da rotina, na contextualização, na compreensão daquilo que uma pessoa quer e não sabe expressar, né? Isso, muitas vezes, quem trabalha com a advocacia com pessoas muito humildes, né? Por exemplo, direito trabalhista para o reclamante, direito previdenciário, né? Eu sei porque eu já trabalhei nessas áreas e muitas vezes a gente tinha clientes muito humildes e que não sabem se expressar exatamente o que querem, e a gente tem que ter tato para conversar sem assustar com essas pessoas e descobrir qual é o real interesse delas, né? Porque elas também têm direitos, nós também prestamos serviços para elas, né, em grande medida. Então, nesse lado humano, complexo, contingente, as máquinas são muito ruins. E nós, seres humanos, somos muito bons. E se não temos ainda muita, digamos assim, muita experiência com esse lado humano, é bom desenvolvermos, porque é justamente nisso que a gente pode se desenvolver e ter a máquina, não como uma inimiga, não como um substituto, mas como um aliado, né? Você vai ser aquele advogado que sabe tratar muito bem as pessoas, sabe entender muito bem o que aquele cliente, que é o dirigente de uma empresa, por exemplo, quem advoga para direito tributário, né? Os empresários querem saber muito como podem fazer para diminuir o pagamento de tributos, gastar menos com tributos, mas sem sair dos limites da lei para não se complicar depois, né? Então vejamos, né, que o ensino jurídico tem se voltado, digamos assim, tradicionalmente muito para o contencioso, né? Como processar alguém, como defender alguém que está sendo processado, como recorrer. Mas os seres humanos são muito bons no consultivo, né? Seja para empresas, seja para clientes humildes, né? Na resolução de conflitos, por exemplo, mediação, né? A mediação, muito mais do que entender de leis, a gente tem de entender de interesses de seres humanos, né? E saber fazê-los conversarem para resolver um conflito e não para fomentá-lo. Nisso as máquinas não são boas ainda, e nós, seres humanos, com um pouco de aprendizado e dedicação, podemos nos tornar melhor do que já somos, né? Então, sempre que algo exija a análise de peculiaridades e não de mera repetição, nós, como advogados, encontramos bastante lugar ainda, e as máquinas pouco ou nenhum, né? Por favor, Humberto, pode passar o slide? Então, o que se tem dito? Que mesmo aqueles que são mais otimistas sobre o uso da inteligência artificial na advocacia, eles apontam para a necessidade de adaptação dos advogados. Nós não vamos mais trabalhar do mesmo jeito que a gente trabalha hoje, né, nos próximos 5, 10, 15, 20 anos. A gente tem que ser resiliente, tem que ter capacidade de aprender o que a gente vai ter de passar a fazer e o que a gente vai ter de deixar de fazer, porque máquinas farão muito melhor, tá? Então, a profissão jurídica como um todo, ela é inerentemente abstrata, complexa, e não é executável nem mesmo pela inteligência artificial mais avançada que temos hoje, que é o aprendizado profundo, que é aquele funcionamento de sistemas que alteram a si próprios para aprenderem melhor, né? Outro argumento que os otimistas apontam, né, principalmente os americanos, acredito que não seja a mesma realidade aqui, mas
Pesquisadores que fazem pesquisas quantitativas, né, sobre a profissão de advogado lá nos Estados Unidos dizem que os últimos 20 anos, em que a penetração da tecnologia digital foi muito maior na advocacia, tem revelado, na verdade, benefício aos advogados e não prejuízo, né? Salários têm proporcionalmente aumentado, né, para os advogados que estão preparados, obviamente, né? Tem aumentado a quantidade de advogados e isso tem sido proporcionado também pela penetração da tecnologia. Já pensaram se ainda hoje em dia tivéssemos de fazer petição inicial na máquina de datilografar ou então à mão, como era antigamente? Imaginemos o tempo que levaria apenas para fazermos cópias de petições, por exemplo, né, em papel carbono, enfim. Daí erra, tem que fazer tudo de novo ou perde meia hora para corrigir o erro, né? Com o computador a gente faz, se fizermos milhares de cópias de um mesmo documento, corrigimos sem perder muito tempo, né? Temos processo eletrônico, hoje em dia você não precisa mais nem ir fisicamente com o documento até o fórum, e isso reduz a necessidade de tempo, né? Eu não diria a mesma coisa sobre os salários dos advogados no Brasil, né? Os salários dos advogados empregados, mas pelo menos a facilitação da questão tempo e espaço para a profissão advocacia tem sido melhorado pela tecnologia também, né? Já pensaram, hoje não estaríamos conseguindo nos qualificarmos profissionalmente, né, trazendo um novo assunto à baila, se não fosse a tecnologia, né? Estaríamos em casa, todo mundo isolado, até mesmo no sentido comunicativo, e a tecnologia nos propicia estarmos, alguns em Porto Alegre, outros em Juí, cada um dos ouvintes na sua cidade, e todo mundo aprendendo, podendo debater, né? E outra coisa que mesmo os otimistas têm apresentado é que não é aconselhável que tudo seja automatizado, mecanizado na profissão da advocacia, né? Tudo transformado num grande chat com um mega complexo algoritmo, né? Por quê? Porque a nossa sociedade civil e política, é claro que ela se embasa no princípio da eficiência, e isso as máquinas proporcionam maiores possibilidades de serviços prestados mais eficientemente, mas não é só na eficiência que a gente se embasa, né? Nós temos vários valores que não são apenas aspirações, né? Um dia seremos assim, mas que são normas jurídicas, constitucionais e que embasam não apenas o nosso trabalho como advogado, mas como operadores do direito e em várias outras profissões, né? Dignidade humana, moralidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa e uma ampla mecanização da profissão de advocacia poderia passar por cima de tudo isso, de todos esses princípios de moralidade pública que estão na Constituição e em várias leis, com as quais nós temos que lidar diuturnamente e que satisfazem as necessidades das pessoas em razão da sua dignidade. Só um pouquinho, deixa eu ligar o meu computador na tomada, que a bateria está arriando aqui. Certo. Então, por favor, Humberto, pode passar o slide? Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender que o advento da inteligência artificial faz com que tenhamos de valorizar muito mais as tarefas consultivas da nossa profissão, tá? Então, o apoio e aconselhamento ao cliente, né, para aquele cliente que quer manter as suas rotinas e os seus processos produtivos dentro da lei, né, para evitar demandas judiciais, né? Isso é valorizado porque nisso as máquinas podem nos auxiliar, mas não fazer sozinhas, né? Porque a gente vai precisar saber de tanta contextualização para captarmos os interesses desses clientes que isso não pode ser resumido a tarefas repetitivas, né?
Então, para realização do cumprimento da lei antes de surgir a demanda judicial, né? E com isso acabamos por auxiliar na proteção do interesse público, né? Porque, antes de tudo, a manutenção da satisfação do interesse público é a satisfação do Estado democrático de direito, do cumprimento das leis, né? Então, isso tudo é constitucional, está na nossa Constituição, está nas nossas rotinas, aparece nas nossas argumentações, nos nossos processos, e tem de passar a conduzir o nosso modus operandi profissional de outra forma, né? Nós estamos muito acostumados a processar todo mundo, até porque nós temos uma cultura de alta judicação, né? Aqui principalmente no Rio Grande do Sul, né? As pessoas sabem procurar advogado e querem processar, querem resolver seus conflitos mediante o nosso serviço, né? Então, a gente tem que começar a valorizar também a consulta do cliente para como aconselhá-lo a seguir a lei antes de surgir o conflito, né? Porque nisso a gente é melhor do que as máquinas e podemos trabalhar com o auxílio delas, né? Pode passar o slide, por favor, Humberto? Outra questão, né? Nós, como advogados, somos muito críticos, né? No bom sentido, no mal também, muitas vezes, né? Mas crítico no sentido de sermos questionadores, desconfiados, sempre termos aquela pulga atrás da orelha, né? E isso, aliado a outras características que temos de aprender, se é que já não estamos nesses trilhos, é muito bom para aprendermos onde estão os defeitos das tecnologias. Porque vejam bem, essas tecnologias de inteligência artificial serão utilizadas para substituir tarefas da advocacia? Sim, mas serão utilizadas também para substituir tarefas da administração pública, por exemplo, né? Eu vejo com bons olhos, né, reduz gastos, reduz tempo, reduz a necessidade de espaço e de recursos, né? Esse acesso aos serviços públicos mediante a tecnologia, mas as tecnologias não são perfeitas. E o uso das tecnologias, como a gente vai ver daqui a pouco, pode passar por cima de vários princípios do Estado Democrático de Direito, e aí pode estar muito do nosso trabalho. Já pensaram quantos mandados de segurança poderíamos ter de impetrar em razão do mau funcionamento de um algoritmo utilizado pela administração pública, em razão do modo pelo qual o judiciário está utilizando algoritmos para avaliar, por exemplo, o risco de reincidência de réus, clientes nossos, né, no criminal. Lá nos Estados Unidos já se usa muito, né, esse tipo de sistema. No Brasil, o STF, o STJ, o TJ de Minas Gerais, do Rio Grande do Norte, isso só para citar alguns exemplos, já utilizam inteligência artificial para muita coisa. Por exemplo, o STF utiliza um sistema de inteligência artificial para auxiliar na leitura de documentos e para auxiliar no julgamento de repercussão geral, né, em recurso extraordinário. Claro que o próprio STF admite que o uso desses programas ele é auxiliar, ele não decide, né? Quem tem a última palavra são os ministros do STF, né? Essas ferramentas apenas auxiliam. O ministro pode emitir um voto totalmente contrário àquele da máquina, né? Porque ainda se tem a manutenção do controle no humano, mas eu admito para vocês que, ao ler sobre o funcionamento da inteligência artificial no TJ de Minas Gerais, um desembargador, que não estava identificado o nome, deu um depoimento dizendo que achava ótimo que se utilizasse inteligência artificial, porque em apenas uma oportunidade a inteligência artificial já tinha julgado 700 e poucos processos. Quando ele dá, as palavras têm sentido, né, pessoal? Eu não sou psicólogo, mas a gente pode identificar um ato falho aqui, né, que dá margem para muita análise. O desembargador disse que a inteligência artificial julgou. Ele não disse eu julguei com base ou com o auxílio de inteligência artificial.
Vejam como se pode criar esse vício da substituição da lógica jurídica humana pela lógica jurídica matemática, apenas porque ela é mais eficiente no sentido de tempo, espaço, velocidade. Aí a gente já poderia pensar, poxa, mas o meu cliente não tem o direito de ser julgado por um juiz, togado, concursado, dentro das normas do Estado Democrático de Direito, ao invés de uma máquina que é uma mera rotina, que a gente vai ver daqui a pouco que é cheia de defeitos jurídico-tecnológicos, né? Então, o advogado com senso crítico, né, que nos caracteriza, consegue identificar isso. Claro que uma máquina, com o tempo, pode vir a identificar isso também. Mas eu não sei até que ponto as rotinas automáticas podem substituir essa nossa intuição humana. Isso é uma coisa, né, que a intuição, as máquinas, elas até formam uma espécie de intuição matemática. Isso nas redes neurais se critica muito isso, né? A gente vai ver daqui a pouco que essa intuição de máquina não é penetrável pela intuição humana, mas a intuição humana muitas vezes ela é mais necessária para identificarmos onde trabalharmos do que procedimentos repetitivos, de certa forma, matemáticos, né? Pode passar o slide, por favor, Humberto. A questão da transdisciplinariedade, né? Eu gosto de usar esse termo. Alguns gostam de usar interdisciplinariedade. Eu prefiro trans porque ela aborda, ela é mais abrangente, né? E ela tem um sentido um pouquinho peculiar, né? O que isso significa, pessoal? Olha, tem alguns autores que dizem, o bom seria se inseríssemos programação, codificação de programas, né, nos currículos das faculdades de Direito. Olha, num universo ideal, platônico, seria, né? Seria ótimo um advogado saber programar, saber de engenharia, saber de medicina, enfim, né? Tanto quanto médicos, engenheiros, arquitetos, enfim, programadores, enfim. Mas nós vivemos no mundo real, né? E por mais que vários de nós possam vir a ter esse interesse e aprender a programar, a gente só tem uma vida e não várias, né? Mas então como é que eu trabalho com isso? Se eu não sou bom em programação, em lógica matemática, como é que eu vou sobreviver profissionalmente? Bom, você não precisa saber programar, mas você precisa saber onde estão os pontos fracos da tecnologia, né, que vai ser utilizada em processos judiciais e na administração pública, enfim, e entender um pouco dos termos utilizados para não ficar totalmente alheio. E ali você já começa a ver, opa, é por aqui que eu tenho que começar a aprender, né? Naquela minha resiliência que eu acabei de falar, né? Na minha capacidade de me reinventar, né? Então, o que acontece? O advogado, ele não precisa ser um programador, mas tem de estudar um pouco, juridicamente, as características da programação e do aprendizado de máquina para entender esses defeitos. Então, a gente vai ter que começar a ler mais sobre tecnologia. A boa notícia é que já faz um certo tempo que os juristas têm feito essa análise em vários textos, livros, artigos que estão disponíveis, por exemplo, pelo Google Acadêmico, né? Mas, professor, eu não sei ler em inglês, por exemplo, tenho dificuldade. Tem uma outra boa notícia. Se você pegar e dar um Ctrl+C naquele parágrafo de um texto em inglês que você não entende, e um Ctrl+V no Google Tradutor, eu já posso dizer que ele traduz com mais de 90% de eficácia. E aquilo que fica meio fora do contexto, você sendo jurista, advogado, não, essa palavra aqui não é exatamente isso, acho que o autor quis dizer outra coisa. E você acerta e vai em frente. Então o direito já tem trabalhado com direito à inteligência artificial, advocacia em inteligência artificial, já temos um debate academicamente construído há bastante tempo já, uns 10, 20 anos, já se trata dessa matéria, né? E nós, como advogados, temos de saber explicar para os nossos clientes por que a inteligência artificial utilizada juridicamente teve determinado resultado e não outro, né? Claro, não vamos precisar entrar em linguagem de máquina, mas temos de justificar, temos de ser transparentes com os nossos clientes, né? Por favor, Humberto, passa o slide.
É aqui que eu quero entrar nas possibilidades de ofensa aos pilares do Estado democrático de direito pela inteligência artificial. Não que necessariamente ela ofenda, mas ela pode. E eu vou trazer para vocês agora quais são os termos utilizados para tratar dessas eventuais ofensas, vícios, enfim. Por favor, Humberto, passe o slide. Em primeiro lugar, a gente tem tratado até agora. Um dos principais desafios da inteligência artificial ao direito é o problema da substituição. É isso. O que vamos fazer com tanta gente que vai acabar perdendo o emprego por causa da inteligência artificial? Isso não é exatamente um problema de advogados, mas de juristas na formulação de políticas públicas, né? Já se tem tratado, por exemplo, de impostos sobre o uso de inteligência artificial, de renda básica universal para manter essas pessoas que não vão conseguir se recolocar no mercado de trabalho porque foram substituídas, enfim, né? E claro que aqui é só a ponta do iceberg da argumentação, né? Temos resmas e resmas de textos sobre substituição e renda básica universal, enfim, né? Um grande problema da inteligência artificial face ao Estado democrático de direito é o problema da inexplicabilidade. Aqui eu vou pedir um tempinho a mais de explicação. Pessoal, assim, o que é a explicabilidade de máquina? É a possibilidade de uma inteligência artificial, um sistema de inteligência artificial, analisar algo, analisar uma questão e explicar o modo pelo qual chegou àquela decisão, né? Nós advogados, nós já estamos bastante acostumados com isso, né? Os juízes precisam fundamentar as suas decisões, né? E se não fundamentam, a gente já pensa em embargos de declaração, pelo menos, né? Apelação, enfim, qualquer recurso que você pensar aí, né? Pois é, agora imagine-se no lugar de um juiz ou de um funcionário público, né? De um servidor público que emita decisões juridicamente relevantes. Você tiver um sistema de inteligência artificial. As pessoas têm que entender quais foram os argumentos, qual foi o iter lógico pelo qual um decisor, ainda que seja automático, inumano, saiu do ponto A e chegou na decisão B, né? E onde é que está o problema disso? É só criar um algoritmo que diga o passo a passo, por exemplo? Pois é, aí que entra o problema. Dois grandes problemas, pelo menos. Em primeiro lugar, diz respeito às redes neurais, né? Como eu falei para vocês, as redes neurais, elas não são neurônios mecânicos, né? São modelos matemáticos que realizam cálculos lógicos, né? Inspirados, de certa forma, nos neurônios do sistema nervoso humano, né? Mas esses neurônios complexos, neurônios eletrônicos, digamos assim, esses modelos matemáticos, eles passam a interagir de um modo tão complexo que o ser humano, ainda que muitas vezes seja um grande programador, um grande engenheiro da computação, leve muito tempo para entender o que está acontecendo, né? Ou então, aquele procedimento foi desenvolvido pelo sistema automático apenas para aquele tipo de problema, para um determinado momento. E depois daquilo, as decisões passaram a seguir uma outra lógica, também desenvolvida pela máquina, né? Então, essa imensa complexidade que esses sistemas podem adquirir por aprendizado próprio pode ser inacessível para o ser humano. Só que daí, o que nós, advogados, com o nosso senso crítico, já pensamos? Princípio da informação, né? Constitucional, né? Devido processo legal, né? Livre convencimento devidamente fundamentado do juiz, que são princípios constitucionais e que, se não forem seguidos, pelo menos sob a égide dessa Constituição que estamos, pode dar muita margem para o nosso trabalho, né? Para trabalharmos, para intervirmos como advogados críticos, resilientes e transdisciplinares, digamos assim, transdisciplinados, de forma que aprendemos o que é isso, né? Claro, a inexplicabilidade vai para além disso, mas esse é um grande exemplo, né? Tem outros problemas relacionados a máquinas vetoriais, enfim, que eu teria que ficar
a noite inteira aqui para explicar, mas com esse vocês já entenderam por onde é que eu estou querendo ir. Um outro grande problema é o problema do viés. O que é viés? Viés é uma visão preconceituosa, enviesada, imparcial, parcial demais. Onde é que a gente identifica isso? Em visões preconceituosas. Por exemplo, visões machistas, visões nacionalistas demais, né? Não diria nacionalistas demais, eu diria xenófobas, né? Racistas, e por aí vai, né? Toda visão preconceituosa é enviesada. E, pasmemos, todos nós temos preconceitos. Mesmo aqueles que, assim como eu, diuturnamente se esforçam para identificar esses preconceitos e vermos que estamos errados e não mais nos utilizarmos deles, né? Alguma coisa sobra, nem que não seja um preconceito de raça ou de gênero, enfim, mas alguma coisa resta desse preconceito. É muito difícil demoli-los, né? Agora imaginem que um programador que nem sabe que é preconceituoso, mas que tem um preconceito quanto a gênero, quanto a raça, enfim, quanto a imigrantes, programe um algoritmo de inteligência artificial que tenha os mesmos preconceitos que ele ou ela. Ou então, o que é mais complexo ainda, porque isso bastaria corrigir uma linha de comando, enfim, né? Quando os dados com os quais os bancos de dados desse Big Data são alimentados de modo preconceituoso. Por exemplo, alguém que coloca que pelo fato de alguém ser negro, ou de alguém ser pobre, ou de alguém ser imigrante, ou as três coisas, ou por alguém ser homossexual, por exemplo, necessariamente tem uma propensão à reincidência, por exemplo, ou porque mora em determinada região da cidade, né? Pode estar mais propenso a cometer um crime, ou a ser reincidente, ou a não comprar determinado produto ou contratar determinado serviço, né? Isso está lá no banco de dados já poluído com esse problema, digamos assim. E aí a gente já vê, sempre que um banco de dados ou um algoritmo está eivado de viés, está enviesado, está desrespeitando o princípio constitucional da igualdade, né? Do pluralismo também, que é um dos pilares da nossa Constituição, e por aí a gente já vê um defeito da inteligência artificial. Um grande problema é equacionarmos a legalidade e o devido processo legal versus a eficiência da máquina. Porque as máquinas, elas realmente facilitam muito a consecução da eficiência, né? Os procedimentos se tornam mais rápidos, porque você não precisa se deslocar, porque você não precisa contratar, e mais baratos também, não precisa contratar um ser humano que trabalha só 40 horas por semana naquilo, pode deixar uma máquina funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana para fazer aquilo de modo muito mais barato. E o judiciário e os escritórios e a administração pública podem ficar muito seduzidas só pela eficiência e aí deixar de lado a legalidade e o devido processo legal, né? Como o professor Lênio Streck gosta muito de dizer, né, nas colunas dele, né, joga-se fora a criança junto com a água suja do banho. Daí, né? Você sacrifica a legalidade em nome de uma eficiência muito grande, né? A gente já vê algumas propensões a isso, né? Por exemplo, o programa Petição 10, Sentença 10. Eu não sou um crítico absoluto desse programa. Eu acho que não precisamos escrever teses de doutorado sempre que vamos fazer uma petição, né? Mas vejam bem como isso pode ser travestido de forma a desovar o que está nos escaninhos de uma vez, né? E deixar de lado uma análise mais profunda que o cliente mereceria, né? Que o cidadão mereceria frente ao judiciário, né? Uma grande questão aqui é que a inteligência artificial ela pode trazer um barateamento dos serviços jurídicos. E não só dos serviços jurídicos, mas na elaboração de políticas públicas. E poderíamos responder a muitos problemas sociais. Por exemplo, pessoas que
talvez nunca teriam condições de contratar um advogado, têm acesso a uma defensoria pública mais eficiente por causa do uso da inteligência artificial. Não estou criticando a defensoria pública, muito pelo contrário, mas todos sabemos como elas têm uma alta demanda frente àquilo que podem oferecer, né? Os defensores, as defensorias em si, né? Então, se pode alargar muito o acesso à justiça com o uso da inteligência artificial, mas claro que isso tem que ser equacionado junto a tudo isso que eu acabei de criticar para vocês. Então, um grande desafio é a manutenção dos fins pragmáticos do sistema do direito, né? O direito, no fim das contas, ele existe para quê? Pelo menos na nossa ordem jurídica, por enquanto, para mantermos a democracia, os direitos humanos, a inclusão social, pelo menos é o que está nos pilares da nossa Constituição e de várias leis, né? Mas como é que a gente equaciona isso frente a uma concepção dogmático-mecanicista do direito, né? Que é aquela coisa, o meu cliente tem um problema, eu tenho uma norma, portanto tenho um pedido que o juiz vai dar conforme a jurisprudência. Tá? Isso tem a ver com legalidade? Tem, é claro. Você ter decisões simples e eficazes pode manter a legalidade, mas temos o problema de equacionar. Como não nos tornarmos mecânicos, ter uma concepção mecânica do direito nesse ponto, né? Onde é que entra a humanidade, a democracia, o pluralismo, né? Que o direito coloca, né, nas suas normas, né? Então, a inteligência artificial pode tanto proporcionar mais acesso à justiça, mas pode fazer com que passemos por cima da legalidade se não estivermos cônscios desses problemas, né? E aqui a gente tem muita margem para crítica, para futuros argumentos em petições, em processos, enfim. E também em consultorias jurídicas, né? Para, se formos procurados por empresas de informática, programação, né, que querem se manter dentro da lei, quais são os principais pilares viciosos, digamos assim, da inteligência artificial. Pode passar o slide, por favor, Humberto. Então, a gente corre um sério risco de relegar a lógica jurídica complexa, que traz as peculiaridades do humano, a uma lógica matemática, né? Desculpe. E nós temos que, com isso, sermos mais resilientes, né? Nos reinventarmos, sermos mais comunicativos no sentido humano, né? Não tratar o cliente como mero objeto que vai pagar honorários e que tem um problema transformável em texto, né? Mas como um ser humano com o qual nós temos de nos comunicar, né? E com isso nós temos de desenvolver muito mais a nossa inteligência emocional, que é um assunto extremamente complexo, né? E essa inteligência emocional, ela não vai servir apenas para tratarmos melhor os clientes como advogados humanos, mas também para a gente saber respirar fundo e se tornar mais resiliente e não se apavorar com as notícias que chegam a partir da inserção da inteligência artificial, mas sabemos fazer do limão uma limonada, digamos assim, né? E, com isso, passarmos a ver a inteligência artificial como um auxiliar, como aquele mega funcionário que vai fazer tarefas repetitivas que seriam de advogados, né? Mas que irão nos auxiliar. Isso vai tornar o serviço da advocacia mais barato para o cliente. Isso pode fazer com que sejamos advogados melhores se nos tornarmos, ao mesmo tempo, mais humanos. Não é uma tarefa fácil. Parece que com esse elenco de pontos aqui, parece que eu estou transformando tudo em receita de bolo. E eu sei que não é. Mas é isso que a gente tem que aprender a fazer se quisermos seguir em frente com essa nossa profissão, essa nossa paixão por defender os interesses dos cidadãos, né? Pode passar o slide, por favor, Humberto. Isso vai demandar também, eu não quero entrar muito profundamente, porque isso é tema até de uma outra palestra minha, vai demandar uma revolução no ensino jurídico. Nós vamos precisar fazer toda uma reprojeção epistemológica do que é o ensino jurídico. A gente é muito acostumado a pensar no passado sendo aplicado no presente, né? Olha, nós temos uma Constituição que foi promulgada lá em 88, que ela é válida, que tem normas exigíveis, né? Mas vejam bem, esse raciocínio, eu não estou dizendo que a gente tem que passar por cima do passado,
Mas a gente não pode só se prender a essa norma feita no passado para aplicar no presente. Nós, como advogados, nós temos que começar a aprender a projetar o futuro também, né? E isso também se aprende na faculdade, né? É claro, temos um problema muito grande porque isso é extremamente comum em todas as faculdades de direito do Brasil e do mundo. Não é um problema brasileiro, essa dogmática do passado sendo aplicada no presente, né? Mas nós, como profissionais relativamente jovens e resilientes, nós, se formos para a academia, né, como eu e a Ema já estamos, né, como professores, a gente vai ter que saber auxiliar os nossos futuros colegas, né, a pensarem o futuro, né, mediante como fazer um contrato, por exemplo, que possa abarcar a possibilidade do uso de inteligência artificial em ferramentas que ainda nem existem, por exemplo, dentro de um negócio entre empresas, para pensar no direito civil, né? E abarcarmos a transdisciplinaridade também no ensino, né? Tudo bem, eu como professor de direito, eu não sei dar uma aula de engenharia, de software, né? Mas eu como professor, eu vou ter que saber passar para os meus alunos o fato de que está havendo uma transformação tecnológica e que ela pode ter determinados problemas frente à nossa ordem jurídica válida e eficaz, né? Eu não preciso ser um programador, mas eu preciso entender o que é a inexplicabilidade, o que é o viés, que é um problema também técnico, né? Porque os futuros profissionais eles vão ter que saber isso, para além de saber como manusear a Constituição, por exemplo, né? Onde achar o artigo, tal, como marcar o X no lugar certo nos concursos públicos, enfim, a gente tem que passar por cima dessa limitação de ficarmos apenas com o raciocínio jurídico. Ele tem que dialogar com outras áreas. Isso é a transdisciplinariedade, né? Por favor, Humberto, pode passar o slide? E aqui eu encerro com algumas questões da ética na advocacia. E aqui eu falo na deontologia profissional mesmo, no código de ética, no estatuto da OAB, digamos assim, né? Precisaremos de transformações? Precisaremos. Eu não estou dizendo, o nosso código de ética é ruim, o nosso estatuto é ruim. Mas ele ainda não traz nada específico sobre a inteligência artificial que irá invadir a nossa profissão. E com isso eu trago alguns raciocínios de autores americanos que já estão pensando nisso há mais de uma década até mesmo, né? Então, por favor, Humberto. Certo. Claro que o nosso código e o nosso estatuto também não proíbe o uso de inteligência artificial. Eu posso ter algum programa de inteligência artificial no meu escritório? Olha, se porventura você usar o Google Tradutor, por exemplo, você já está usando inteligência artificial no seu escritório, né? Alguma ferramenta de busca de jurisprudência mais elaborada, por exemplo, pode se servir de algoritmos de inteligência artificial e você já está usando e você não vai passar por um processo ético disciplinar por causa disso, né? Mas os nossos estatutos e códigos não trazem ainda inteligência artificial, né? E por onde é que os juristas americanos estão começando a pensar isso? Porque eles também não têm ainda essas normas prontas. Eles começam a pensar sobre a possibilidade de terceirização de tarefas na advocacia. Porque se você parar para pensar, o que você está fazendo com o uso da inteligência artificial? Vejam bem, se eu sou um advogado que não sei ler em inglês, por exemplo, né? O que eu vou fazer se eu tiver que interpretar um contrato que foi redigido em inglês, um contrato internacional, por exemplo? Eu terceirizo, né? E, aliás, a nossa lei exige essa terceirização, né? O nosso regimento interno do STJ, a nossa lei de introdução às normas, o Código de Processo Civil, enfim, exigem que tenhamos tradutor juramentado no processo civil que envolve o direito internacional privado, que é uma das matérias que eu ministro na graduação, né? Então, a gente terceiriza boa parte do nosso serviço. Nós não somos
peritos em contabilidade, né? Então, a gente terceiriza, muitas vezes, a constituição de uma prova, né? A interpretação de uma prova, a outros peritos. Com a inteligência artificial, a gente vai fazer isso. Ao invés de contratar um tradutor, a gente compra a licença de um software que faz tradução. Não estou dizendo que a nossa lei aceita que simplesmente larguemos a tradução lá na homologação de sentença estrangeira do Google Tradutor. Mas para começar a entender o contrato, a gente vai estar terceirizando para um programa, né? Se a gente tiver um programa de inteligência artificial que faz perícia contábil, por exemplo, ao invés de terceirizar para uma pessoa, a gente está terceirizando para um ente artificial que será perito. Não sei se no futuro teremos uma aceitação tão grande desse laudo, sem um profissional assinando, mas a possibilidade é grande. Então, está aí a grande inteligência dos americanos em começar a pensar assim, e a gente pode, talvez, começar a pensar por esse lado também. Pode passar o slide, por favor, Humberto. Então, a ABA, que seria mais ou menos o equivalente à OAB dos Estados Unidos, a American Bar Association, e vários estados dos Estados Unidos têm emitido, desde 2006, pelo menos, declarações para auxiliar os advogados de lá, né, na terceirização de atividades como pesquisa jurídica, revisão de documentos, elaboração de petições, né? Aqui no Brasil, muito disso é tarefa privativa do advogado, né? Mas lá eles podem ter os paralegais, né, que realizam essas tarefas de modo terceirizado, né? Inclusive o estado de Nova York, que é o estado que mais tem advogados nos Estados Unidos, também tem normativas sobre isso, né? Baseadas na terceirização. Por favor, pode passar o slide. Então, e aqui entra uma outra questão. Ó. Eu falei há pouco tempo atrás aqui que as ferramentas de inteligência artificial para tarefas repetitivas, elas são até muito melhores do que o ser humano. Tu pode pegar um ótimo advogado que estudou muito, ele vai ter que uma hora ir no banheiro, comer, dormir, descansar, desopilar, vai ficar doente, vai querer cuidar da família, não vai poder trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Né? Nem que queira, tem a limitação humana, que as máquinas não têm. Será que o dever da diligência que a gente tem no nosso estatuto da OAB, por exemplo, não vai, em pouco tempo, pressupor o uso de inteligência artificial e até mesmo recomendar e exigir o uso de inteligência artificial pelos advogados? Ou seja, você vai ser um advogado diligente não apenas quando realizar dentro do prazo e com a melhor técnica humana, digamos assim, o processo, mas você também utiliza ferramentas atualizadas de busca de jurisprudência, por exemplo. Né? Claro que isso aqui é uma proposta que não existe ainda, né? Está lidando com algo que ainda não existe, mas pode vir a aparecer logo, né? E a OAB tem que começar a repensar o Código de Ética e o Estatuto dentro dessa nossa realidade, porque nós temos as normas para isso, né? Claro que eu não vou ler aqui o Código de Ética e o Estatuto, mas o dever de competência do advogado já está em vários incisos do artigo 34 do Estatuto da OAB, assim como o dever de diligência. O dever de comunicação e informação, nós temos que saber explicar para os nossos clientes o que está acontecendo, né, e como estamos trabalhando, pelo artigo 8º do nosso Código de Ética. Nós temos o dever de confidencialidade, né? Nós temos que usar inteligência artificial que não vai vazar na internet, por exemplo, e não vai ser aberta a hackers para descobrir algo que seja confidencial, que o nosso cliente confiou a nós. Né? O dever de confidencialidade está lá nos artigos 24 a 26 do Código da OAB. Né? Também o dever de supervisão e assistência por outros advogados. Né? É recomendável, né, que um advogado menos experiente tenha o seu trabalho supervisionado por um mais experiente. Nesse dever que está lá no artigo 8º também do Código de Ética, de certa forma, a gente poderia introduzir aqui um princípio que na doutrina já se está falando muito nos estudos sobre inteligência artificial, que é o controle humano significativo. Ou seja, a máquina pode até ter trazido a petição inicial pronta, com a pesquisa pronta,
Mas quem vai assinar a petição, quem vai ver, corrigir a petição, é o advogado humano experiente, né? Mais ou menos experiente, pelo menos, e que vai ser responsável pela boa condução daquele processo. Então, nós já temos margem nas nossas normativas profissionais deontológicas para pensar a inteligência artificial e que talvez demande alteração em código de ética, uma jurisprudência do Tribunal de Ética e Disciplina que oriente melhor isso. Não digo para hoje ou para amanhã, mas logo será necessário, né? Por favor, pode passar o slide, Humberto. E aqui encerro a minha exposição, né? E agora fico aberto a questionamentos, né? A doutora Ema vai dar uma filtrada, porque de repente alguns façam a mesma questão, ela aglutina a mesma, né? E é claro que vocês têm total liberdade para lá no link Q&A, né? Questions and Answers, fazerem as suas perguntas, né? Isso aí. Bom, Matheus, obrigado pela explanação, né? Rigorosamente dentro do horário, adoro isso. Do tempo previsto. Matheus, é muito instigante esse tema, né? Eu me lembro há uns, acho que 1 ano e meio, 2 anos mais, eu acho, não me lembro, nós estávamos num colégio de presidentes em Caxias, se eu não me engano, e o Lamac, o Dr. Lamac, então, presidente nacional da OAB, ele, de modo informal, ele trouxe ao Colégio de Presidentes justamente essa questão da inteligência artificial e da OAB ser protagonista no desenvolvimento dessa inteligência artificial como ferramenta da utilização para os advogados, né? Numa forma a vir realmente a ajudar a atividade da advocacia. E foi questionado assim aos presidentes e presentes, né, dessa fomentação pela própria OAB da inteligência artificial, e foi praticamente unânime, né? Porque é uma via de mão única, como a gente diz, a gente não tem como fugir da inteligência artificial, né? Ela está aí e a gente tem que saber utilizá-la de forma a vir realmente beneficiar a atividade da advocacia. A Fernanda Vieira, ela fez uma pergunta que ela está vinculada à questão do direito material, né, das questões, não do direito material em si, mas se as causas que envolvem, se somente as causas que envolvem as questões de direito teriam uma efetiva substituição, né? Ou se nós teríamos também essa análise pela inteligência artificial de questões fáticas, né? Que envolvam questões fáticas no direito ou apenas questões de direito, que são legislações, enfim, né? Eu acho que isso tu tem bastante pano para manga já para responder. Uma outra questão, Matheus, que você falou brevemente, que é uma coisa que... De repente, Ema, deixa eu responder essa da Fernanda primeiro. Tá. Já Ok, tô com a agulha que daí aqui. depois eu falo. Isso, tá? Porque senão eu esqueço, né? Tu sabe que eu não tenho memória, eu tenho uma vaga lembrança, né? Sim. Então, assim, ó, para Fernanda, obrigado, ótima pergunta, né? E ótimo ter trazido isso, porque é um dos pontos de maior uso da inteligência artificial, né? Aliás, as ferramentas de inteligência artificial, elas podem ser muito utilizadas, por exemplo, para auxiliar os juízes a sopesar matéria de prova, né? Será que aquele documento pode ser falso, por exemplo? Será que aquela pessoa está mentindo no seu depoimento, né? Pela computação afetiva, né? Olha, a pessoa está dizendo uma coisa, mas seu rosto está dizendo outra, né? Alguns que são mais tarimbados conseguem identificar isso, conseguem ter essa intuição. A máquina não, a máquina vai ler expressões faciais com algoritmos mega complexos que vão fazer isso. Então,
com certeza a inteligência artificial ela não será utilizada apenas para matéria de direito. Um dos grandes usos é a matéria fática também. Análise de provas, sopesamento do conjunto probatório, né? Que provas podem ser consideradas legítimas ou não, né? Sim, já existe tecnologia para isso. Aliás, eu diria, não querendo desmerecer a matéria de direito, mas a matéria de direito ela é relativamente fácil perante a análise, por exemplo, das provas. E a inteligência artificial ela pode realizar esse aprendizado também e auxiliar-nos, e nos auxiliar para lermos rostos, lermos documentos e assim por diante, lermos filmes, diagnósticos, radiografias, o que quer que seja, e assim por diante. Aliás, uma coisa que eu acabei passando batido, mas assim, quando a gente trata da transdisciplinariedade, né, antes que eu esqueça, um grande locus profissional que o advogado pode ter é auxiliar as empresas, os programadores, nas startups, enfim, a desenvolverem melhores ferramentas, serem consultores para desenvolverem melhores ferramentas, para lerem o direito e lerem os fatos juridicamente relevantes também. Certo? Bom, Matheus, nós temos uma outra pergunta aqui do Rafael. Deixa eu ver o nome direitinho aqui. Não consigo ver, mas enfim, do Rafael Henrique. Quais problemas sociais atuais a inteligência artificial poderia ajudar a solucionar? As leis trabalhistas e ambientais conseguem se adaptar à inteligência artificial, considerando que são leis pouco dinâmicas? Essa da questão ambiental, eu acho que não sei, mas suponho eu que pela transdisciplinariedade dela e a exigência de pareceres técnicos, na sua grande maioria, ela vem como uma ferramenta que pode ser utilizada muito a questão da inteligência artificial, né? Porque ela é realmente uma lei que só a lei não se basta, né? Ela precisa realmente dessa normatização extra, né? A lei 9.605, por exemplo, ou as demais leis correspondentes às questões ambientais. Mas, enfim, deixa para ti, Matheus. Certo. Não, você trouxe um ponto importante, né? O direito ambiental ele é transdisciplinar por natureza, né? A gente precisa de pareceres para os licenciamentos e etc. E não são pareceres apenas jurídicos, são pareceres técnicos, né? De ecologistas, engenheiros florestais, químicos, o que quer que seja, né? E claro que o Rafael, né, que fez a pergunta. O Rafael trouxe uma questão muito importante. Como é que... Porque a lei, falando na legalidade estrita, né, aquela lei editada pelo Congresso Nacional, discutido, esse procedimento é pouco dinâmico. Concordo em gênero, número e grau, né? Uhum. Nosso professor Leonel Severo Rocha, ele diz, né, que as nossas leis nascem velhas, né? Sim, ele faz a análise a partir dos sistemas, né? Sim, a lei acaba nascendo velha porque o procedimento ele é pouco dinâmico. O que se tem dito, né, nos eventos e nas leituras que eu participo e faço sobre o problema da falta de dinâmica da legalidade ante a dinâmica exigida pela sociedade é o seguinte, que em primeiro lugar, nós temos que... Eu não sei se eu ainda não tenho opinião formada sobre isso, mas eu tendo a concordar em grande parte, que a legislação relacionada a tecnologias muito atuais, ela tem que ser uma legislação principiológica. A gente não pode ter uma legislação muito detalhada, porque aquele detalhe, aquela exigência muito detalhada, amanhã ou depois, por causa da mudança tecnológica, ela pode cair em desuso, né? Você exigia determinado procedimento para fazer alguma coisa.
5 anos depois, que é um tempo relativamente curto, nem faz mais sentido falar naquilo. Tá? Então, temos de nos adaptar, talvez, a uma legislação em sentido estrito que seja mais principiológica e deixarmos para órgãos e agências de regulamentação relacionadas à administração pública, talvez, ou a outros órgãos conveniados, para que elas realizem essa norma. Claro que aí a gente inaugura um outro problema, né? Olha, vamos deixar tudo, então, para o executivo? Isso não acaba gerando outro problema? Acaba gerando, mas falando apenas em legislação no sentido estrito, porque assim, ó, uma coisa é você exigir que determinado programa de computador seja registrado em determinado órgão. Outra coisa é você dizer, os programas de computador têm de ser explicáveis. A inteligência artificial deve ser explicável, por exemplo. Deve ter controle humano significativo. Né? Porque esse órgão de registro, digamos assim, dali a 5 anos ele pode cair em desuso, né? Ser um entrave. Agora, você falar em explicabilidade, você, na verdade, está traduzindo o devido processo legal, o contraditório ampla defesa e o dever de informação e a pluralidade e o acesso à justiça para o problema das máquinas. Né? Então, essa é uma das saídas apontadas para essa falta de dinâmica da lei. Né? E com a questão de ramos mais complexos do direito, a inteligência artificial pode vir a ajudar na produção de laudos, na produção de compreensões, como a própria doutora Emma acabou de opinar. Né? Suposição, né, Matheus? Estamos supondo. Isso aí é tema para uma tese de doutorado. É verdade. Pelo menos. Matheus, nós temos mais uma pergunta aqui do Gabriel de Araújo da Silva. Ele faz a seguinte questão. A inteligência artificial está ligada mais à questão de fatores repetitivos. No entanto, no direito de família, onde existe uma variação muito grande dos casos, ela seria aplicada com eficácia como nas demais áreas? Eu posso opinar sobre isso, né? Mas eu vejo assim, eu não sou um advogado de direito de família, embora admire a área, né, já tenha realizado um ou outro procedimento relacionado. O direito de família talvez seja aquele que seja mais afetivo. Né? E o afeto, as questões emocionais, trazem muitas contingências. Né? Então, acredito que a inteligência artificial poderia auxiliar, por exemplo, no direito de família, no que diga respeito, por exemplo, a cálculos de partilhas em divórcios, a calcular, ajudar a calcular a necessidade e a disponibilidade, né, no pagamento de uma pensão alimentícia, mas para resolver aquele problema, né, talvez não, eu tenho certeza que é muito melhor um mediador, um advogado ou uma advogada que tem uma inteligência emocional e uma capacidade comunicativa muito melhor do que uma ferramenta de inteligência artificial que vai utilizar apenas cálculos. Né? Claro, ela poderia auxiliar, por exemplo, na leitura de expressões faciais. Eu não sei até que ponto isso é ético também. Né? É ético no sentido jurídico, se não vai ferir a privacidade de uma pessoa. Né? Isso é algo que a gente tem que discutir também em teses de doutorado, debates legislativos, enfim, mas talvez pudesse vir a ajudar. Mas eu acredito que o direito de família seja uma área em que o afeto e o profissional humano seja muito mais importante do que a inteligência artificial. Outra área que seria muito perigoso deixar muita margem para a inteligência artificial é o criminal. Lá nos Estados Unidos, eles já vêm aplicando em vários estados a ferramenta de inteligência artificial chamada Compass, que serve justamente para calcular a possibilidade de reincidência de um réu. Muitos processos, muitos recursos têm sido feitos em razão da possibilidade de viés, né? Porque, bom, eles também têm os mesmos problemas de preconceito de raça, de gênero, de opção sexual, enfim, que nós temos aqui no Brasil. Imagina a aplicação aqui no Brasil disso, meu Deus do céu. Então, o processo criminal, ele é desaconselhável. Talvez para você calcular lá
em crimes tributários, o quanto uma pessoa sonegou, por exemplo, quanto um réu sonegou, ela seria muito útil. Agora, para calcular a reincidência, calcular lá as circunstâncias pessoais do réu na dosimetria da pena, enfim, aí talvez fosse algo muito ofensivo a vários dos pilares do Estado Democrático de Direito, né? E passaríamos por cima da legalidade em prol de uma eficiência meramente economicista, né? Calculista, né? Então, mas só finalizando, direito de família tem na inteligência artificial no máximo algo, a meu entender, um auxiliar para questões mais técnicas, mas para as questões mais importantes que envolvem as circunstâncias das partes, os afetos das partes, o psicológico, aí o humano é insubstituível, pelo menos por enquanto, né? Sabe, Matheus, que a minha questão ali, que eu ia emendar com a questão da Fernanda, era justamente porque o que me incomoda nessa inteligência artificial realmente é a utilização delas para confecções de sentenças e decisões. E principalmente quando eu saio da análise meramente do direito e vou para uma análise fática, né? Porque tem uma implicação muito grande, a gente já tem um certo receio quando a gente fala em súmulas vinculantes e jurisprudências mais já prontas, né? Sendo uma base normativa para os demais casos, porque a gente acaba deixando de analisar, de verificar realmente as questões que são individuais, trazidas no caso concreto que está sendo analisado. E aí que eu vejo um ponto muito preocupante, principalmente quando você traz a informação do juiz, do desembargador, juiz, que a inteligência artificial produziu julgou 700 processos, né? Então, desses 700 processos, bom, temos matéria de direito que às vezes é uma mera repetição, a gente pode pegar as ações contra o Estado do Rio Grande do Sul, que a gente tem inúmeras, né? Principalmente proposta pelos servidores públicos, nessas questões não vejo problema nenhum, para te falar bem a verdade, da utilização de uma inteligência artificial, porque o lançamento dos dados ali são suficientes para a produção dessa decisão. E agora os demais, né? A gente está falando da questão do direito de família trazido ali, das questões ambientais, que por mais que a gente possa utilizar de terceiros, né, que venham para o processo com essa inteligência artificial, mas mesmo assim eu vou ter a necessidade da análise desse caso, e no momento que eu vou aplicar a inteligência artificial para produzir uma decisão, aí eu acho que eu já fujo muito a essas questões subjetivas que venham a possibilitar, então, a justiça, digamos assim, na análise dos processos, né? Exatamente, Emma, concordo em gênero, número e grau aí, mas enquanto você falava, me veio uma outra questão, né? Bom, eu sou professor de internacional privado, né? E eu estava pensando na arbitragem, né? A gente não pode usar arbitragem para qualquer coisa, né? Não. O Código Civil, a lei de arbitragem e o Código de Processo Civil são muito claros em dizerem quais são os tipos de causa, os tipos de pedido que a gente pode utilizar a arbitragem, né? Será que a gente não pode começar a pensar a partir daí também? Por exemplo, no direito de família eu posso usar a arbitragem? Eu sempre trago o seguinte problema para os meus alunos na aula de arbitragem, né? Olha, imaginemos que um casal que não tem filhos, por exemplo, ou que não tem filhos, concordem em se divorciar, né? Olha, vamos nos divorciar, etc. E vamos imaginar que a esposa ela era do lar. Então, tanto ela quanto o esposo divorciando, né, o cônjuge varão, já sabem que ele terá de pagar uma pensão para ela, né? Mas não chegaram a um acordo quanto ao quanto.
Eles já sabem, eles querem se divorciar, sabem que uma pensão terá de ser paga, mas, digamos, ela quer o valor X e ele quer pagar o valor Y, etc. Poderiam chamar um terceiro para arbitrar essa causa? Só o quantum da pensão? Poderiam. Né? Agora, quem vai ter razão no divórcio, se o divórcio é litigioso ou não, enfim, as questões mais ligadas ao direito de família em si do que as questões econômicas, isso não pode ser arbitrado, né? Então, eu acho que a gente pode pensar a partir daí, né? A inteligência artificial poderia nos ajudar a calcular essa pensão alimentícia? Né? Poderiam. Agora, a julgar se a mulher merece ou não, né? Aí é outra história. Então, acho que a gente já tem esse bom senso na lei. É até meio contrassenso, às vezes, falar isso, né? Mas a gente já tem, olha, causas criminais não podem ir para arbitragem, causas cíveis que têm a ver com o estado da pessoa, as partes têm que ser absolutamente capazes, não podem envolver interesse de menor, enfim. Causas que sejam apenas patrimoniais podem ser arbitradas. Será que a gente não poderia começar por aí? Pode-se utilizar a inteligência artificial apenas em causas cíveis patrimoniais e que não envolvam interesse de incapaz? É uma proposta, né? E que caminha no sentido de um conhecimento jurídico que a gente já tem consolidado, né? Mas é só um insight que eu tive agora, né? Bom, Matheus, nós temos mais duas questões aqui, então. Uma é do Dr. Jair Pereira Coitinho. Se eu não me engano, acho que nós somos colegas, Dr. Jair, na Unifra, na UFN, em Santa Maria, algum tempo atrás. Ele questiona... Tu consideras que mecanismos predicativos permitem alcançar verdades fáticas para a obtenção de tutela inibitória no que toca à intenção volitiva de alguém? Creio que não. Creio que não. Se poderia utilizar mecanismos, digamos assim, de inteligência artificial para analisar várias questões, né? Questões que envolvam cálculo, questões que envolvam perícia, enfim. Agora, para analisar qual foi a vontade de alguém, né, que é o que o Dr. Coitinho coloca, fica complicado, né? Como eu falei, assim, o governo chinês, por exemplo, já tem usado ferramentas de leitura de rosto nas câmeras em locais públicos para analisar quem estava fazendo parte de determinado contexto que pode ter resultado em um crime, uma infração, enfim. Mas eu acho que fica perigoso. Eu acho que é melhor ainda deixar para a intuição humana isso. Eu sei, pode estar parecendo um contrassenso isso, tá, mas a intuição humana também é falha. Pois é. O problema é que quando a intuição humana é falha, talvez a gente consiga achar um argumento para superar de modo menos complicado do que num judiciário, por exemplo, que possa vir a ser viciado pela substituição da lógica jurídica complexa pela lógica matemática. É aquela coisa assim, ó, mas a ferramenta de inteligência artificial está me ajudando a julgar não sei quantos processos por dia. Antes eu demorava um dia para ler os autos de um processo, enfim, tô chutando números aqui, né? Então, se pode criar um encanto muito grande, né? A ponto de dizer assim, de se pensar, a máquina não erra, porque a máquina me ajuda a fazer a coisa na hora, né? Então a gente acaba jogando fora a criança junto com a água suja do banho aí. Então, e quando a gente não tem esse viés, né, de que a máquina é perfeita, a gente ainda consegue achar uma margem maior para argumentar e recorrer contra a decisão desse juízo, enfim. Eu confesso que especificamente sobre essa questão eu ainda não tinha pensado, mas como analisar a vontade de alguém é algo muito complexo,
a máquina pode auxiliar, mas julgar, eu acho que ela não pode julgar nunca, a bem da verdade. A não ser que seja algo muito simples, muito repetitivo, enfim, e ainda eu acredito que seja necessário o juiz como gerente daquela quantidade de processos, né, para saber identificar, porque de repente tem um em que a parte prejudicada, digamos assim, quer recorrer, ele talvez tenha de voltar àquela questão e não deixar como mero número. Aí voltamos ao crime, né? Dolo ou culpa? Exato. Como vamos fazer Por isso que eu acho desaconselhável usar essas questões, essas ferramentas para esse tipo de questão no crime, né? No direito criminal, mas assim como eu acho também no direito de família, no direito da infância e da juventude, enfim, que envolve muito mais o aspecto pessoal da pessoa do que o patrimonial, né? Então, como eu digo, talvez para analisar, uma ferramenta que analise quanto a pessoa sonegou da Receita Federal, por exemplo, num crime tributário, aí eu acho que a inteligência artificial pode entrar. Agora, analisar se alguém teve dolo ou culpa, se alguém foi negligente, imperito, enfim, aí é mais complicado, né? Você simplesmente relegar para a máquina. Bom, Matheus, então, para nós já encaminharmos os encerramentos, nós temos, então, mais 2 perguntas, tá? A próxima pergunta é do Leonardo Silva Mendes. Do Dr. Leonardo, ele questiona se você acredita que a inteligência artificial poderia ser utilizada para auxiliar a construir leis mais atuais e eficientes, que elas já não nasçam, né, ultrapassadas, digamos, velhas, como diria o Leonel. Eu acredito que sim. É uma questão de bom senso, né? A inteligência artificial poderia ser utilizada, por exemplo, numa etapa de discussão de um projeto de lei, para demonstrar que, por exemplo, aquele artigo vai trazer mais ônus do que poupança aos cofres públicos, por exemplo? Eu acho que sim. Agora, você deixar para a inteligência artificial criar o artigo, aí é muito complicado. Porque como é que essa inteligência artificial vai ter aprendido? Tem um artigo que eu escrevi, que foi submetido agora, não foi publicado ainda, que fala sobre o uso bélico de inteligência artificial, né? Em armas, né? Submarinos controlados por inteligência artificial, mísseis controláveis por inteligência artificial, drones, enfim. É perigoso a gente deixar a inteligência artificial tomar todas as decisões. Sabe por quê? Porque no momento em que a inteligência artificial atingir o mesmo nível de complexidade da inteligência humana, ela poderia interpretar que o ser humano é pouco eficaz, pouco eficiente. Vamos matar tudo, é fácil matar. É um míssil para cada um, uma bomba atômica para cada cidade, enfim. Ela mesma pode produzir em fábricas artificiais. Então, eu analiso que deixar o fundamento das leis, né, para o raciocínio da inteligência artificial, a gente pode estar relegando a um raciocínio utilitarista demais, economicista demais, mas ela pode auxiliar, por exemplo, a demonstrar que determinada proposta legal ela é pouco eficiente do ponto de vista econômico. Ela pode vir a mandar mais gente para a cadeia, ser necessário mais gastos com a construção de presídios, etc., do que vai trazer paz para a sociedade, enfim. Eu sei que é muito complexo, mas ela seria utilizável como auxiliar e não como a criadora, né? Porque é muito fácil cair nesse economicismo com a inteligência artificial, né? Ok. Então, partimos para a nossa última questão, Matheus, do Renato Apolinário, tomando por base a ampla defesa e o contraditório, por exemplo, né, deverá ser dada uma maior publicidade aos algoritmos em que se baseiam os resultados da inteligência artificial nos procedimentos em geral. Eu acho que tu já começou a dar essa resposta na pergunta anterior, mas... O questionador aí, ele aborda o problema da explicabilidade. Isso. Tá? E realmente, olha, é difícil você ter uma explicabilidade absoluta de um algoritmo. Primeiro por questões técnicas, como eu já coloquei, né?
os próprios modelos matemáticos que a gente chama de neurônios artificiais acabam por desenvolver uma lógica própria por causa do entrelaçamento dos seus procedimentos, né? É extremamente abstrato falar nisso, né? Mas de forma que muitas vezes até mesmo peritos, programadores experientes tenham muita dificuldade em entender como é que funciona aquele algoritmo que se vale de redes neurais, né? Mas eu tenho lido vários autores importantes sobre explicabilidade, tem um artigo meu submetido há pouco tempo também sobre isso, que vem a colocar o seguinte, que a gente não pode exigir uma explicabilidade absoluta no nível do leigo, mesmo do leigo bem informado. Por exemplo, todos nós aqui, juristas, somos leigos em informática, né? Mas somos leigos bem informados, porque nós sabemos utilizar computadores, nós sabemos o que é internet, enfim. Então, nós não somos leigos no sentido de ignorantes, somos leigos no sentido de estarmos em outra área, né? Então, esses autores eles têm dito o seguinte, que a gente tem que ter níveis de explicabilidade, talvez. Tem que ter aquela explicabilidade no nível leigo simples, né? Digamos assim, o cidadão comum, né? que quer saber, então agora ao invés de ter um juiz pessoa, vai ter um computador julgando a minha causa, como é que vai funcionar? Temos que ter uma explicabilidade para esse nível simples. E eu não estou falando em nível de escolaridade, eu estou falando em nível, digamos assim, de laicidade, né, na matéria. Temos de ter uma explicabilidade para o leigo que é o operador do direito, né? Temos de desenvolver uma explicabilidade para o desenvolvedor de políticas públicas e temos de ter uma explicabilidade suficiente para o perito em informática, né? Então, você não pode exigir uma explicabilidade como para respeitar o princípio da publicidade, do contraditório e da ampla defesa no nível do leigo simples. Mas tem de haver uma explicabilidade de forma que o perito em informática, por exemplo, em programação, enfim, consiga traduzir para os operadores do direito o que está acontecendo. Isso aí é uma posição que eu tendo a adotar, né? Seria contraproducente exigir que fosse explicável no nível mais simples. É uma lógica muito complexa, né? Mas esses níveis de explicabilidade eles são possíveis, né? Se envolverem peritos, por exemplo. É nisso que eu tendo a acreditar, né? Que utilizar dos serviços de peritos, como a gente já utiliza para várias outras áreas, seja o melhor, porque senão você inviabiliza o uso da inteligência artificial. E vejamos que ela, utilizada com bom senso e com bom planejamento, ela pode trazer muitas vantagens para todas as profissões, não só as jurídicas, né? Pois é. Estou aí, então, Matheus, muito obrigada. Certo? Eu que agradeço. Eu não sei se tem... a mediação, eu que agradeço as perguntas inteligentes, a paciência da audiência, também espero que eu tenha satisfeito um pouco da curiosidade de todos, espero que eu não tenha desesperado ninguém. Eu comecei a estudar isso, eu entrei em alguns momentos de desespero, depois eu comecei a tirar a cabeça para fora d'água e vi que tem saída, só que ela se resume a uma reinvenção pessoal a todo momento, né? Não podemos ficar na zona de conforto, infelizmente, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento bem propício a isso, né? Essas mudanças, né? Elas chegaram para ficar. Nós não vamos ter outra alternativa. A gente vinha falando isso, né, Matheus, alguns dias dentro da própria universidade, que a gente teve que se reinventar nesse último semestre, né? E a advocacia não vai fugir disso, né? Nós temos, a advocacia está aí, com várias inserções novas, né? A gente está fugindo, já vinha fugindo um pouco do ensinar ou advogar apenas no litígio, né? Tentando fazer composições e mediações, inserindo um novo contexto na atividade da advocacia. E agora essa questão da tecnologia, da inteligência artificial, ela veio com força total, né? E nós temos realmente que nos reinventar.
Então, a gente tem que discutir, né? A gente tem que estudar, a gente tem que ver como fazer, né? Para que nesse nosso reinventar a gente consiga achar as alternativas, né? Para a nossa sobrevivência, né? A sobrevivência da nossa atividade que é tão importante e respeitando sempre aquele que é o nosso principal cliente, que é o humano, né? Que é aquela pessoa que realmente necessita de um amparo jurídico, né? Para a solução dos seus conflitos. Então, gente, eu gostaria de agradecer realmente a presença de todos, né? De ter nos prestigiado, Matheus, nessa noite, para a gente discutir sobre inteligência artificial na advocacia. Gostaria de agradecer imensamente a equipe da ESA, né? A Humberta, a Dardânia, o Diego, que estão presentes conosco e fazendo com que aconteça essa noite, né? Agradecer novamente à doutora Rosângela pela confiança, né? Do que nos foi dada de fazer a primeira webinar pelo interior, né, pela 23ª subseção aqui de Juí. Então, agradecer a todos e principalmente, Matheus, te agradecer pela disponibilidade de estar nessa noite aqui conosco, discutindo, né? Sei que é uma questão que você gosta muito, né? Que te acalenta os estudos, mas mesmo assim, pela tua disponibilidade de estar aqui, tá? Gente, muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado, que tenham aproveitado das nossas discussões. Um abraço, né? E um bom resto de semana para todos. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.